Estamos vivendo em um momento muito complicado no Brasil. O brasileiro está acostumado com a liberdade, ainda que tolhida em alguns momentos da nossa história, mas naqueles momentos, né, que passamos por essa dificuldade, pelo menos era definido, era mais claro. Não que estou dizendo que era maravilhoso, mas hoje a coisa está muito conturbada. Na minha avaliação, já estamos vivendo uma ditadura. É isso, uma ditadura diferente. Diferente de outros lugares que a gente vê no mundo, né? E eu nem sei se posso dizer aqui isso que eu estou dizendo. Se posso dar a minha opinião, o Brasil está ficando muito estranho. E vou explicar por que cheguei a essa conclusão. Pois é, vou explicar mostrando o que está acontecendo neste momento no nosso país, nesta semana exatamente. E não precise ir muito longe mostrando todos os casos que já aconteceram. Eu vou deixar de falar aqui como se deram as eleições de 2022. O brasileiro bem informado sabe como foi, como que tudo aconteceu. Também não vou discorrer sobre as prisões em massa de brasileiros em janeiro agora passado, né? E a justiça passou por cima de toda a legislação nacional. Nesses últimos dias, ficamos sabendo a quem mais interessa esse PL da censura. Além do governo petista, que sempre sonhou em implantar uma ditadura no país. E as organizações Globo não escondem o quanto a ela interessa a aprovação desse projeto. Não só a Globo, como a grande mídia do país. Então, veja esse vídeo. Vamos ver esse vídeo de uma dessas organizações aí. Telegram, uma ferramenta criada lá em 2013, portanto está completando 10 anos também. Foi criado por dois irmãos russos, tem um deles aqui, o Pavel Durov, junto com o irmão dele, Nikolai. Foram os dois que criaram isso. O Pavel já foi chamado, inclusive, de o Zuckerberg da Rússia, porque ele criou uma rede parecida com o Facebook e tudo mais. Mas ele teve dissidências, obviamente, e a liberdade excessiva que ele tratava essa plataforma fez com que ele tivesse problemas ali com o governo Putin. Hoje em dia o Pavel está lá, baseado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde fica a sede para todos os efeitos mundial do Telegram, ainda que seja muito difícil descobrir aonde que o Telegram paga mesmo seus impostos, quantos funcionários tem, quem está realmente responsável. O que se sabe é que o aplicativo tem hoje 700 milhões de usuários mês espalhados pelo mundo. Agora, curiosamente ou não, esses usuários estão, em boa parte, concentrados ainda hoje na Rússia e na Ucrânia, porque se o Pavel teve que sair do país, o Telegram continua operando lá e ele é, de certa forma, eu já ouvi isso de russos, um certo orgulho dos russos. Nós conseguimos fazer algo que dá para você bater de frente com plataformas desenvolvidas pelos americanos também, com mais tecnologia, inclusive mais difícil de rastrear. O Telegram diz isso, que a criptografia do Telegram ela é melhor do que a de outras plataformas. Não é à toa que boa parte das informações que circulam hoje sobre a guerra na Ucrânia, tanto verdadeiras quanto muitas falsas, pelos dois lados, ela é produzida ali
por russos e por ucraniano. Isso é algo muito interessante, que os russos botam lá seus feitos na invasão, no avanço, no que eles chamam de operação militar especial. Os ucranianos vão lá e devolvem dizendo os feitos da defesa e também espalhando também muitos rumores sobre as fraquezas dos russos, às vezes são verdades também, mas enfim, tudo isso é muito difícil de ser de fato verificado. Volodymyr Zelensky, ele tem Telegram também e ele se comunica bastante por essa plataforma também. Eles estão basicamente satisfeitos com o que está acontecendo com as Big Techs, né? E que vem acontecendo agora aí com o Instagram, porque isso é uma resposta ou um chega para lá para dizer aqui, ó, vai ter que fazer do jeito que a gente quer. Então parece até que eles estão comemorando. Não, falar a favor do PL 2630, tudo bem. Agora, e contra, aí é comprar briga contra o governo, contra o STF, que também já demonstrou o interesse nesse projeto. E também a mídia, essa imprensa vergonhosa que está aí, que a gente sabe que ela está querendo exatamente, que uma parte daqueles bilhões que essas Big Techs conseguem faturar todos os anos no Brasil, evidentemente que fatura porque tem competência para fazer o serviço e as pessoas que trabalham com essa plataforma, né, que são aí as mídias independentes e outros profissionais que ganham também dinheiro, que precisam dessas plataformas, principalmente o Telegram. E ontem o Telegram fez um editorial, e é por isso que a gente está falando sobre o Telegram, né? Ele fez um editorial falando do perigo que será de aprovar esse PL 2630 e defendeu aí a liberdade e esclareceu a verdade sobre esse projeto que é nefasto, né? Projeto do governo aí do PT, desse governo que assumiu agora em 2023. E esse governo insurgiu, portanto, contra a plataforma, bem como o senhor ministro Alexandre de Moraes utilizou então do seu poder de juiz supremo e aí determinou que o Telegram apagasse a postagem que fez, destinando aí aos seus usuários, e ainda que fizesse uma outra postagem, claro, defendendo o projeto, inclusive falando que fez errado. Eu vou até mostrar aí como é que aconteceu, além de ser suspenso aí por 72 horas. Não sei se já aconteceu essa suspensão. Há pouco eu consultei e não havia sido suspenso ainda. Mas está aí a ordem de suspensão. Tudo isso que está acontecendo tem lei anterior que prevê essas medidas que são ditatoriais. E a Revista Oeste divulgou os 5 principais pontos da decisão do senhor ministro. E eu vou mostrar aqui como foi que aconteceu. Olha aí, Moraes e Telegram. Os 5 principais pontos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então vamos passar aqui por esses pontos, né? Então, aqui na decisão desta quarta-feira, dia 10, que é hoje, Moraes determina o seguinte: primeiro aí, a remoção da mensagem sobre o PL 2630 no prazo de 1 hora, tendo como referência o horário
da intimidação, da intimação enviada ao representante da empresa. 2. O envio de uma nova mensagem aos destinatários no mesmo prazo acima determinado, assumindo a suposta divulgação de conteúdo ilícito, desinformativo e atentatório contra o Congresso Nacional, o Judiciário, o Estado de Direito e a democracia brasileira. É duro dizer isso tudo, mas vamos lá. 3. A suspensão temporária do aplicativo, caso as ordens anteriores não sejam cumpridas. A imposição de uma multa de R$500 mil por hora em caso de desobediência. Bom, o cumprimento dessa ordem foi feito de imediato. O Telegram retirou aquela postagem, não tinha como, né? Pagar R$500 mil por hora, né? Além aí da suspensão, né? Parece que a suspensão foi decretada essa suspensão, mas a gente tem que verificar realmente se vai haver essa suspensão, porque o Telegram cumpriu essa ordem do ministro Alexandre de Moraes. E a gente fica aqui sem saber como é que esse ministro está pautando o país de ponta a ponta. Tudo o que acontece nesse país, esse ministro Alexandre de Moraes está tomando a frente. E por isso que a gente fala sobre a ditadura. A ditadura um pouco diferente. E o que consta da postagem do Telegram que cumpriu de imediato a ordem do ministro? Eu vou mostrar aqui agora o que consta da postagem do Telegram. Então é o seguinte. Vamos lá, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos vir aqui. Tá aqui, ó. PL 2630. Segundo o Telegram, o PL concede poderes de censura ao governo. E é verdade. Isso porque a iniciativa permite ao executivo limitar o que pode ou não ser dito online ao forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera inaceitáveis e suspenda qualquer serviço de internet sem uma ordem judicial. E é verdade que o Telegram ou as plataformas, a partir desse PL 2630, eles serão obrigados a subverter a nossa lei e assumir aqui o que é função de um juiz, né, da justiça brasileira a remover. Então eles vão ter que remover, eles entenderem que aquilo ali pode ser considerado inaceitável, eles são obrigados a removerem, senão eles vão pagar multas e serem penalizados. Então é complicado eles aceitarem realmente esse PL 2630. Além disso, o aplicativo de mensagem disse que o PL transfere poderes judiciais aos aplicativos. É isso aí que a gente falou, né? Esse projeto de lei torna as plataformas digitais responsáveis por decidir qual conteúdo é ilegal, em vez dos tribunais, e fornece definições excessivamente amplas de conteúdo ilegal, observou o Telegram. E para evitar multas, né, as plataformas escolherão remover quaisquer opiniões relacionadas a tópicos
controversos, especialmente tópicos que não estão alinhados à visão de qualquer governo atualmente no poder, o que coloca a democracia diretamente em risco. E aí, a plataforma, o Telegram, não falou nada demais. Falou exatamente aquilo que vai acontecer se esse PL 2630 for aprovado. E é exatamente isso. O governo poderá definir o que é certo, o que é errado. Vai ser aí criado, e que eu acredito, né, o Ministério da Verdade, daquela verdade que o governo ditatorial vai passar a definir como verdade. E aí, o Telegram, vamos aqui em cima, né? Aqui, ó, a decisão depois do aplicativo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que o Telegram apague as mensagens contra o projeto de lei, né? No prazo, a partir da intimação, caso a ordem não seja cumprida, a plataforma deverá ser suspensa por 72 horas a pagar multas. E veio aqui, ó, o Telegram, ele eliminou aquela mensagem que tinha encaminhado aos usuários e colocou a mensagem determinada pelo pelo Supremo Tribunal Federal. É o seguinte: por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica: a mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de serviços de redes sociais e de serviços de mensageria privada, na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. O absurdo é exatamente isso aí. E não foi nada disso que foi colocado. Nem lista de desinformação. O Telegram simplesmente informou aquilo que vai acontecer caso esse PL 2630 for aprovado. É exatamente isso. E agora, a gente vê um outro lado, que são a grande imprensa do Brasil, né? Que está apoiando esse PL 2630, e a gente sabe por que eles estão apoiando. E aí, eles inventam que... Aí pega aquele caso lá da escola, onde aquele louco, aquele indivíduo lá, psicopata, entrou dentro de uma creche e que ceifou a vida de várias criancinhas e colocaram isso na conta acredito, na conta do Telegram, né? E falou que esse PL 2630 vai salvar as criancinhas. É complicado, é complicado. E o digníssimo Alexandre de Moraes fez basicamente um pronunciamento hoje para falar sobre essa situação aí. Então, vamos ouvir o que ele disse, né? Vamos ouvir. Porque a Justiça Eleitoral, ela mudou a sua atuação. Nós temos que ter isso de forma extremamente consciente. O que, por muito tempo, se defendeu, principalmente em relação a publicidades, a propagandas, o que se defendeu uma atuação minimalista da Justiça Eleitoral, hoje não é possível mais, em virtude da existência, não só de um lado, de verdadeiras milícias digitais, propagando o ódio, propagando a desinformação, propagando o término da democracia, mas, de outro lado, também verdadeiras corporações que se sentem acima da lei.
corporações das redes sociais, as big techs, grandes plataformas. Eu tive que interromper aqui agora. Ele falando sobre milícias digitais. Aí a gente fica pensando, quais são essas milícias digitais? Porque não, a gente não entendeu ainda. Ele abriu, o digníssimo ministro até abriu um inquérito aí sobre milícias digitais, mas a gente nunca ficou sabendo ainda por que são milícias digitais. E aí a gente vê o governo, esse governo que está aí, eles chamavam aí dos influenciadores aí de direita de gabinete do ódio, né? E colocou na conta aí do governo do presidente Jair Bolsonaro. E falava que ali no palácio havia um escritório em que ficava ali o comando do gabinete do ódio, né? Que alimentava essas milícias digitais. E aí a gente sabe que nenhum influenciador de direita era ligado ao governo. Não tinha ligação nenhuma com deputados, com governo, nada disso. Eles cansaram de fazer investigações e não encontraram nada, mas esse inquérito, ele permanece até hoje, desde 2019. Esses inquéritos ditatoriais, eles permanecem até hoje. E esse discurso também permanece até hoje. Porque milícia digital, gabinete do ódio, a gente está vendo agora sendo formado pelo governo federal, que até reuniu vários influenciadores ali de esquerda para disparar mensagens a favor do governo e detonando os adversários. Aí ele fala sobre milícia digital e a gente sabe, propagando o ódio, o término da democracia. Como é que os influenciadores que falam só transmite notícias vai acabar com a democracia? Se a democracia é justamente essa discussão livre que a gente tem na internet, nas redes sociais. Pois a democracia ela vai acabar com esse PL 2630 que vai tolir, que vai ceifar as vozes dissidentes na internet, nessas redes sociais. E ele me vem com essas narrativas, que são narrativas, só narrativa, criadas para poder incriminar aí os youtubers de direitas, as pessoas, todos aqueles que são de direita. Vamos terminar de ouvir aí. Que simplesmente acham que nenhuma jurisdição no mundo pode tutelá-las e determinar que cumpram os direitos fundamentais da Constituição. No Brasil, nós demonstramos que não há terra sem lei. As big techs, as plataformas e as milícias digitais foram enquadradas, serão penalizadas, serão responsabilizadas, porque isso é garantir a liberdade do eleitor em votar, isso é garantir o sigilo do voto do eleitor, isso é garantir que o eleitor não seja bombardeado com desinformação, com uma verdadeira lavagem cerebral, direcionando o seu voto para A, para B, para C. Pouco importa. O que importa é que ninguém, nem as milícias digitais, nem as grandes corporações, podem direcionar o voto do eleitor. Qual? Além das sanções, né? Além das sanções aí aos usuários, a gente viu também que o digníssimo ministro, aliás, além das sanções aí das big techs, né, contra as big techs, o digníssimo ministro determinou também sanções
contra usuários que poderão ser penalizados aí com multas de 100 mil reais horas, além das implicações criminais, caso os usuários utilizem aí de subterfúgios, né? Palavreado que ele utilizou aí, para acessar o Telegram. Mas como o VPN, né? O VPN ali, a gente vê o Telegram em outros países. Pois é. Mas então vamos dar uma pausa rápida aqui e falar sobre um outro assunto que dominou também as redes aí. Pois é, o deputado Hélio Lopes. O Hélio Lopes, meus amigos, aquele que o Bolsonaro sempre tratou como irmão, né? Sempre tratou ele como irmão. Ele entrou na justiça. Ter sido insultado, ter sido chamado de capitão do mato. Não olhei quem foi que insultou o deputado. E na sentença, o juiz, ele colocou na sentença que capitão do mato não é injúria racial. Poderia ser contra um funcionário branco, mestiço, né? A gente sabe que se fosse aí um deputado ou alguém da esquerda, né, o infrator, né, esse que tivesse aí insultado, chamado de capitão do mato, já estaria hoje preso. Mas infelizmente, os amigos do Bolsonaro, simpatizantes do Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro não estão cobertos pela Constituição, pelas leis do país. E para estes, a legislação só é lembrada quando é para punir. E em grau máximo. A gente já viu. O que estamos vivendo hoje, eu digo isso, em uma ditadura de esquerda. E é assim que a banda toca. Pode ser que termine logo. Pode ser que demore alguns anos. Enquanto isso, a nossa Marina Silva, né, a ministra de Meio Ambiente aí, deu entrada em um hospital para internação por causa de uma infecção causada aí por Covid-19. Eu não sei em quais circunstâncias, né, mas 2 médicos parece que sorriram em forma de deboche aí da ministra. E eu não acho legal fazer deboche de qualquer pessoa numa situação dessa. Mesmo que seja uma pessoa que não seja do nosso aspecto político, né? Mas o fato é que esses 2 médicos sofreram punições pelo CRM do Acre. Sofreram punições não, parece que poderão sofrer punições pelo CRM aí do Acre por esse comportamento. Isso só a título de exemplo aí como são tratados os 2 espectros políticos, né? O da esquerda e o da direita. E finalizando aqui, a gente vai falar o seguinte: nós estamos assistindo o fechamento do Congresso Nacional de forma tácita. É claro, nós temos alguns congressistas que estão vendo isso acontecer. Alguns estão fingindo que não tem nada a ver, tudo vai continuar como era antes de Abrantes. Mas a gente sabe que tem alguns combatendo e o deputado Carlos Jordi é um desses que faz o bom combate. Vamos ouvi-lo aqui
porque ele fez um discurso lá no Congresso e falou a respeito dessa questão aí. Vamos ver onde está o Carlos Jordi. Vamos ouvir então. Eu digo para o senhor Flávio Dino que ele não é um vingador, ele é um projeto de ditador. E todo ditador, o seu destino é a lata do lixo da história. Bom, ontem nós vimos Flávio Dino, ministro da Justiça, mais uma vez vindo ao Congresso Nacional, dessa vez no Senado. Mas as cenas que nós vimos são as cenas já conhecidas, de tamanho desrespeito, de deboche, de piadas, anedotas, demonstrando seu total descaso e desrespeito com os parlamentares. Atacou o senador Marcos Duval, fez piadinha, dizendo que o senador Marcos Duval, se ele era da SWAT, ele era o vingador. E o senador Marcos Duval, de fato, foi instrutor da SWAT, uma pessoa respeitável, que tem que ter o seu respeito por toda a sua história e por ser um senador. É a mesma falta de respeito que ele tem com o parlamento brasileiro. Recentemente nós vimos uma entrevista de Flávio Dino dizendo que se o parlamento não aprovasse o PL da censura, o projeto de lei 2630, haveria dois caminhos, que eles poderiam fazer a regulamentação através de decreto, obviamente usurpando totalmente a competência do Congresso Nacional, porque decreto serve unicamente para regulamentar e não para legislar, ou via judiciária, ou através do STF. Esse é um verdadeiro ditador. Eu nunca vi uma pessoa tratar com tamanho de respeito o parlamento brasileiro. E o que ele está querendo? Está querendo transformar o Brasil numa Venezuela. Quer transformar o Brasil em Cuba, uma Coreia do Norte, em que nós não temos um parlamento mais. Nossas funções são subjugadas. E somos um mero apêndice do Executivo e do Judiciário. Eu tenho aqui algumas matérias demonstrando para onde nós estamos caminhando. Golpe ou desacato, o que significa a decisão do Judiciário de assumir as funções do Congresso na Venezuela? BBC News. ONU qualifica Judiciário venezuelano como peça de repressão do governo Maduro. Relatório afirma que juízes e promotores participaram ativamente de detenções arbitrárias e favorecerem a impunidade. Algo muito parecido, muito semelhante do que nós estamos vivendo no Brasil. Olha o que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, em que o Judiciário, um ministro do STF, determinou a suspensão de uma plataforma, o Telegram, unicamente porque ela quis opinar sobre um projeto que vai prejudicar a plataforma e seus usuários. Será que não percebemos que estamos caminhando para uma ditadura do Judiciário? Aliás, já vivemos uma ditadura do Judiciário e que está tendo uma total participação do Executivo. O Executivo está utilizando o Judiciário para fazer todas essas imposições arbitrárias, inclusive violando o papel do Legislativo, violando o papel da Câmara dos Deputados. Eu digo para o senhor Flávio Dino que ele não é um vingador, ele é um projeto de ditador. E todo ditador, o seu destino é a lata do lixo da história. Obrigado. Pois é. É isso mesmo. E a gente já falava antes de terminar a eleição, já partindo para o segundo turno, que iria acontecer isso no Brasil, e é exatamente o que está acontecendo. É da forma que a gente vinha falando que está acontecendo. Sabíamos. Ali depois do primeiro turno, a gente viu que a direita, os conservadores, foram vitoriosos, né? Pelo menos aí os deputados, senadores eleitos, bem como governadores, a direita, os conservadores, foram bem votados e ganharam a eleição. Só o presidente que não ganhou a eleição. Não sabemos por quê. Talvez
preferiram realmente trocar o presidente. Mas a gente já vinha falando, o Congresso vai ser mudado, vai modificar, não vai ser fácil para o novo governo, esse governo de esquerda, querer impor as suas condições, né? Querer fazer aquilo que pretende fazer no país. Mas ele contará com o judiciário para poder comandar o país. E o que a gente está vendo hoje é que o judiciário está legislando. Além de legislar, está atuando em várias frentes no país. Isso é claro, a gente está vendo. Mas é claro, a gente fala com o pé atrás também a respeito disso, porque realmente é o que o deputado Carlos Jordi falou aí. Nós não estamos vivendo num país livre hoje. Todo mundo está preocupado, está sem saber o que pode falar, não pode falar, né? Então, é isso por hoje. Creio ter trazido aqui informações importantes. E se você concorda, deixa aí seu like, compartilha, se for possível. Se não for inscrito, por favor, se inscreva.